Olá, ouvinte! O episódio já irá começar, mas tem um aviso para você. Na descrição deste episódio e nos comentários deixarei um e-mail, o e-mail oficial deste nosso podcast de saúde tradicional, para que você possa enviar suas dúvidas, relatos e o que mais você achar interessante de comentar conosco sobre o tema saúde. Quando houver uma boa quantidade e principalmente que rendam bastante conteúdo a ser comentado, faremos um episódio especial apenas lendo estes e-mails. Então caprichem e vocês terão seu momento de brilhar aqui no nosso podcast. É o Você no ST. Saúde Tradicional Podcast, iniciando um novo episódio no querido NVP Cultural. Estamos aqui desta vez reunidos para comentar sobre, não é exatamente uma dieta, mas é um norte que você ouvinte pode ter em relação à sua alimentação. Iremos comentar sobre um dos compostos, um dos macronutrientes que é ou tido como essencial ou totalmente descartável, ou que é vilão, ou que é mocinho. Então você já percebe que é um tema um pouco é possivelmente amplo de ser abordado, mas neste episódio faremos de uma forma mais enxuta, para que você ouvinte saiba exatamente sobre este conteúdo, que realmente merece total atenção porque é fundamental para a sua saúde. E como é de costume, estou aqui com o Luiz Felipe. Luiz Felipe, dê seus cordiais cumprimentos para o ouvinte. Boa tarde, ouvinte. Tudo bom? Como é que vocês estão? Estão joia? Isso mesmo. E agora eu peço para que você introduza este tema para que o ouvinte já tenha noção do que iremos comentar. Segundo aqui que tá passando um carro. Ah, É, aliás, peraí. Ainda bem que você fez essa pausa aí, porque eu esqueci daquele nosso querido momento. Só que já que eu havia feito aquela pergunta do o que é a vida para você, eu tenho que maquinar aqui uma outra coisa para poder perguntar. E dessa vez é muito mais fácil, não tem nada de reflexões mirabolantes. É que simplesmente você, Luiz Felipe, recomende um filme para o ouvinte ver. Seja algum filme que é o seu top preferido ou algum que você viu recentemente e achou, nó, que legal, tenho que recomendar para alguém. Você tem algum nome em vejam, mente? vejam Demolidor, do Stallone. Aquele filme de, acho que 93, 94, uma coisa assim. Muito bom. Reflete exatamente o que está acontecendo hoje em dia. E eu vi ele em 2010 e pensei, não é possível que no futuro o mundo vai ser assim. E hoje em dia tá bem parecido com o que o filme previu lá nos anos 90. Muito bom o filme. Um dos meus preferidos mesmo. Opa, ótimo. Já até anotei aqui. Acho que eu já ouvi falar, mas nunca vi. Talvez irei ver hoje mesmo. Pois Qual que bem, você gosta? ouvinte. Ah, um filme que eu gosto. Ahn, olha, eu não tenho muito bem aqui um filme top preferido meu por enquanto. Mas um que eu assisti essa semana que eu gostei bastante foi O Silêncio dos Inocentes, lá do Hannibal Lecter. É um filme que eu achei vis- visualmente bonito, uma história um pouco complexa, tem personagens muito bons, bem feitos mesmo, bem escritos. Então, fica de recomendação para o ouvinte também. Você já viu esse filme? Nunca ouvi falar. Ô, louco, é bom, tem que ver. Tô aqui com uma Então, dor no tríceps absurda, porque eu peguei um pesão agora. Fiz tríceps barra com 60 quilos. Então toda hora eu tenho que segurar o celular contra a mão, porque eu não tô tentando nem segurar direito. Mas é a vida. é bom. É assim que se prepara para um podcast, fazer exercícios físicos antes, intensos, para que você fique com mais energia e vigor para contagiar o ouvinte. Mas então, o momento de indicações cinematográficas e de dores no músculo passaram, e agora sim, querido amigo Felipe, podemos começar com o assunto. Dieta saudável baseada em carboidratos. Como é possível?
Algumas pessoas até dizem que o carboidrato é muito ruim, tem medo do carboidrato no fígado, porque tem 3 gramas de carboidrato no 100 gramas de fígado, tem medo do carboidrato no ovo. Mas será que é tão ruim assim? Só o nosso cérebro precisa de 100 gramas de glicose, assim, em torno disso. E outras partes do nosso corpo também precisam. Então ele tem sua utilidade. Só que a gente consegue produzir ele. A gente consegue pegar proteína, gordura e produzir carboidrato. Então ele não é exatamente essencial, tipo, se eu não comer ele, eu morro. Mas ele é tão essencial que o corpo consegue produzir ele. Então o corpo consegue sobreviver sem ele, mas você vai gastar substrato para produzir ele. Logo, essa dieta assim de baixo carboidrato, se você se alimentar mal, você pode acabar estressando o seu corpo. Muitas pessoas se dão bem. Tem muitas pessoas que fazem dieta carnívora. Eu já fiz ela há um tempo, até gosto dela. Mas ao introduzir frutas, eu senti um pouco melhor. Frutas mesmo, tipo, várias frutas diferentes. Compro, sei lá, 5 quilos, 7 quilos de fruta por semana e como. Mas não precisa ser tudo isso, não. Pode começar aos poucos. Praticamente já resumi o tema aqui, mas eu sou muito lacônico, nunca consigo falar as coisas assim dessa forma muito minuciosa, mas é basicamente isso. O carboidrato é tão essencial que a gente consegue produzir ele. E tem alguns alimentos que dá para você ingerir ele sem muita preocupação. Tubérculos, por exemplo, muitas pessoas gostam, mas eu não me dou bem com alguns tubérculos, como inhame, por exemplo. Eu como inhame, começa a doer minhas articulações, tudo, por causa dos oxalatos. Então, não é para você comer coisas que vão te fazer se sentir mal. É uma alimentação saudável, boa. A dieta carnívora tem essa vantagem de você retirar tudo que é antinutriente. Você consegue desintoxicar seu corpo, consegue. É ótimo para dieta de eliminação, mas eu particularmente não recomendo a longo prazo se você começar a sentir que você não está mais tão bom igual antes, você está sentindo insônia, você está às vezes com problema de circulação. Talvez introduzir carboidratos vai ser um negócio que vai resolver esse problema. Agora, o Gabriel pode continuar falando. No que você comentou sobre dieta carnívora, ela é tida como o ápice das top dietas e para algumas pessoas pode realmente ser, mas quando falamos em planos alimentares, dietas, o ouvinte tem que ter a noção de que não é exatamente que você vai achar a melhor dieta e vai ficar com ela para o resto da vida. Primeiro, que ela pode ser ótima para uma pessoa e ser mediana ou até mesmo péssima para você. Cada caso é um caso. Você tem uma fisiologia, tem uma genética, tem hábitos, tem. Enfim, você é único, você é diferente de todos os outros. Então você tem que ir testando as combinações de alimentos, as dietas que melhor combinam em você. Uma, um exemplo que eu posso dar aqui é que você, ouvinte, faça o teste de ficar pelo menos 6 meses ou um ano mesmo com aquela dieta que você ouviu falar muito bem, que você pesquisou, viu que é boa. Então você testa, você vê se em você fica realmente bom. Aí depois que passar este tempo, este período de testes, você passa para uma outra, e você irá ciclando. Até mesmo porque, voltando nesse assunto da dieta com carboidratos, você tem que ter a noção de que é um macronutriente, está presente em diversos alimentos, então acaba sendo difícil você evitar totalmente ele. Mais cedo ou mais tarde você irá comê-lo. Isso não significa que é algo ruim, porque, por exemplo, quando você está em cetose, quando você esteja praticando a dieta cetogênica, o seu organismo passou por um grande período de readaptação, o que gerou também um um maior esforço metabólico para que ele possa se adequar, para que ele possa mudar esse combustível. Agora, não são, a energia não vem destas fontes de amidos, por exemplo, mas sim de corpos cetônicos, que podem vir principalmente das gorduras que você ingere, ou que você tem no seu corpo mesmo, lá no tecido adiposo, ou em alguns aminoácidos que vêm lá
proteínas. Só que para você chegar a fazer energia de aminoácidos, significa que o seu corpo não está muito bem adequado, porque fazer energia com aminoácidos não é, como eu posso falar aqui, não é fácil, não tem tanta vantagem. É muito serviço, fisiologicamente falando, para pouca energia, pouco ATP que a mitocôndria irá liberar nisso tudo, o que gera, consequentemente, um esforço muito grande, para que no fim, lá nos frigir dos ovos, você não veja tantos benefícios assim, no seu caso específico, em uma alimentação que tem pouco ou nenhuma ingesta de carboidratos. E também tem um fato importante de ser comentado, que quando você come poucos carboidratos, estou me confundindo um pouco nessa palavra, para mim fica meio difícil falar. Mas enfim, quando você ingere pouco disso, o seu corpo aumenta a produção de cortisol, que é tido comumente como o hormônio lá das pessoas muito ansiosas, mas é um hormônio importante, você precisa ter ele. Mas, quando fica demais, ele pode gerar inflamação, ou seja, você ouvinte ouviu falar que não pode comer suas batatas, suas frutas, porque isso faz mal, porque isso vai aumentar sua insulina, você vai ficar muito mais gordo. Só que, por outro lado, quando você come muito pouco deste componente, você acaba tendo um cortisol mais alto, que da mesma forma vai desregular a sua fisiologia. Então, digamos que conserta de um lado e escangaça do outro, se é que vocês entendem. E a questão principal é essa: é um componente importante. Se você ficar sem, a sua fisiologia vai se esforçar muito mais para compensar, e, na verdade, não é um componente maléfico. Depende muito da fonte que você está ingerindo. O Luiz comentou sobre tubérculos e realmente são ótimas fontes. Ele disse que no caso específico dele, ele não se dá bem com alguns. Eu mesmo gosto de muitos tubérculos, eu como quase todo dia. É o meu substituto para o arroz e feijão, porque eu vejo que esses grãos não têm benefícios, como o povo fala, mas sim, os tubérculos são melhores, trazem muito mais nutrientes para mim e o meu corpo se adapta muito melhor. Já com outros exemplos que eu posso dar de boas fontes, são as frutas, principalmente, as que são mais doces, as que têm mais água, e um exemplo que ainda é um tema meio que tem muitos prós, muitos contras e talvez mereça até mesmo um episódio apenas sobre isso ou com este tema, meio que dividindo vários temas, mas que é o tal do mel. Afinal, ele é o santo alimento produzido pelas abelhas que o ser humano sobe lá na árvore, recebe picadas e depois volta, e ele envia esse mel para sua família para que comam e ficam super fortes, ou é apenas um açúcar que engorda da mesma forma. Alguns têm esse tema como muito 8 ou 80, ou é super mega saudável, ou é uma coisa que só vai te engordar. Bem, isso realmente merece demais informações sobre, mas para este episódio estou apenas lançando aqui, porque não me preparei para este tema. Mas, bem, Luiz, algo a comentar sobre o que eu abordei aqui? Ou você já quer começar com demais boas fontes de carboidratos? Acho que dá para comentar mais algumas coisas. Por exemplo, você falou da questão do cortisol. Realmente a pessoa às vezes fica bem estressada na dieta cetogênica. Às vezes até questão assim, por exemplo, em vez de comer carboidrato, ela come gorduras poliinsaturadas. Aquelas questões de, por exemplo, castanhas diferentes, amêndoas, amendoim. Eu acho que substituir a fruta por isso aí é um erro. Isso. Então, é uma gordura que é mais inflamatória, que vai aumentar hormônios que vão te deixar com um humor pior, deixar com menos energia. Não vejo sentido nenhum em substituir as frutas por essas coisas. O, é,
só para deixar claro também, a gente não é contra carnívora e cetogênica. A gente sabe fazer, eu pelo menos já fiz as duas, já testei vários tipos de dietas, sei fazer. Se alguém me pedir para passar a dieta dessa forma, eu sei fazer. Já estudei muito sobre o assunto, sei bastante. Mas sei o que pode acontecer de ruim, por que que acontece de ruim e o que fazer para resolver. Não é que a gente é contra esse tipo de dieta, porque a gente ficou chegando em outras conclusões, assim, pessoa que às vezes ela não quer deixar de comer fruta, e a gente vê que fruta não é um negócio ruim de fato. Você não vai virar uma baleia gigante só porque você come fruta. Não, você vai ficar mais ou menos com o mesmo peso mesmo. É, a glicina é um aminoácido que é sintetizada pelo carboidrato. Então, a pessoa vai ter uma glicina um pouco maior quando ela come carboidrato. A glicina é boa para você se acalmar. O T4 também tem aquela conversão de T4 em T3. Frutose ajuda muito nisso. Frutose, né, das frutas. Ajuda muito nisso. Então, você tem uma função tiroidiana melhor quando você ingere carboidrato. A glicação, por incrível que pareça, a glicação é maior quando você está com baixo carbo. Já teve assim, tipo, a pessoa compara a dieta dela em baixo carboidrato com alto carboidrato, assim, alto carboidrato de qualidade, né? Frutas tubérculos. E a glicação dela é tipo 0,2, 0,3 a menos. Então, tem algumas coisas esquisitas aí. Muitas pessoas que até dizem que não é bem o carboidrato que te faça diabetes, e sim as gorduras poliinsaturadas ômega 6 que estão presentes nos alimentos que eu falei mais cedo, amendoim, nozes, estão ricaças nesses alimentos aí. E obviamente, se você comer a carne que foi, aquela carne que comeu soja, ela também vai ser um pouco mais rica em ômega 6, vai ser um pouco mais inflamatória. Mas a carne de boi do Brasil é muito, muito de qualidade. Por incrível que pareça, ela também é bem barata. Carne de boi nos outros lugares são muito mais caras. Então, você, por exemplo, suas fontes de proteína serem, como é que eu falo? Queijos, carnes de qualidade, ovos, não precisa ter demais, mas é bom comer uns 2 ou 3 ovos por dia. Não vai ter uma quantidade alta de gorduras poliinsaturadas. Nem tenho muito por que ter medo dessas gorduras poliinsaturadas em proteína animal, em gordura animal. Mas eu prefiro escolher as fontes que tem menos, que no caso é queijo e carne de boi, né? Leite também tem pouco, mas até eu estudando muito de leite, eu ainda não sei muito bem como que eu faço para não ter indigestão com leite. Parece que é só tomando o probiótico mesmo, que eu não tentei ainda, mas provavelmente é isso. E outra coisa também, tem gente que fica típico diabético quando ela fica muito tempo sem comer carboidrato. Aí eles ficam vários dias, meses no caso, sem comer carboidrato, aí em determinado dia ela come e não consegue digerir bem o carboidrato, até passa mal. Isso é porque a insulina da pessoa se tornou muito baixa e ela se desacostumou, no caso, de conseguir metabolizar esses carboidratos. Não quer dizer exatamente que eles são ruins, mas que você não está sabendo digerir direito. Não é porque você não digere a carne, porque você tem um estômago muito básico, que a carne vai fazer mal. Talvez você simplesmente não está com o corpo adaptado a isso. Isso não quer dizer que faça mal. Tem coisas que, a primeiro momento, você vai se sentir muito bem e depois você vai se sentir mal. Por exemplo, se você utilizar uma injeção de cortisol, no começo você se sente bem. Dali a pouco você está querendo se matar. Até mesmo, sei lá, drogas específicas, drogas assim. Você sabe, drogas. Você vai tomar pra ficar felizão na hora, mas depois vem a bad trip, vem o up down regulation. Tem coisas que vão, a princípio, te fazer bem e depois te fazer mal. E tem coisas que a princípio vai piorar, mas depois vai melhorar. Não necessariamente um resultado de curto prazo vai ser ruim. Um resultado de longo prazo. Assim, o resultado de curto prazo às vezes vai ser ruim, mas depois a longo prazo vai melhorar. Então não dá pra pensar, não, eu comi um dia esse negócio e me senti mal, então é ruim. Não necessariamente. Então, eu quero olhar mais um pouco as anotações aqui, mas acho que é mais ou menos só isso mesmo. É, dá para consertar a sua saúde metabólica sem remover carboidratos. O problema real são os ômega 3 pulfa que eu falei. Deixa eu ver aqui mais. Comendo carboidratos também melhora a sua questão de oxigênio, assim, e dióxido de carbono. Você fica com uma respiração mais de maior qualidade. E aumentando
consumo de carboidratos também aumenta abaixa os free fatty acids, esses que aumentam triptofano, que aumenta serotonina, que aumenta a sensação de fadiga. No caso, é da teoria que fala que a serotonina não é um neurotransmissor bom, que aí já é muito complicado, é um negócio que eu estou estudando ainda. Eles falam que ele é um hormônio que aumenta quando você... Hormônio não, um neurotransmissor, que aumenta quando você está em situação, assim, de você entrar em hibernação. Os ursos, por exemplo, quando eles estão hibernando, eles têm uma serotonina muito alta. Isso aí vai diminuir o metabolismo deles. Essa teoria que diz que serotonina não é exatamente bom. Até porque ela é bem análoga ao estrogênio, muita serotonina aumenta estrogênio. Então, é um negócio assim que, se vocês quiserem, eu até mando depois. Só vocês pedirem que eu mando depois vídeo pra vocês de um cara que tem várias pesquisas sobre isso. Aí vai convencer vocês. Eu que não tenho. Eu ainda tô meio limitado nessa questão pra realmente falar algo top, assim, pra vocês realmente se sentirem convencidos. E também a sua acidez vai diminuir, a acidez do seu sangue, menos citocinas inflamatórias quando você come mais carboidrato. Os esquimós, por exemplo, eles são cheios de rugas, são envelhecidos, eles sempre estão expostos ao cortisol, eles comem um pouco carboidrato. E a frutose meio que, em partes, ela bloqueia a insulina e em partes ela muda o efeito dela. Porque a insulina é estrogênica, faz mal. Mas a frutose você consegue comer ela sem ter pico de insulina, ao mesmo tempo consertar um pouco os efeitos males dela. E de forma bem rasa assim cada coisa, mas basicamente é parte boa do carboidrato. Mas tem muitas outras coisas que são boas, cara. Numa dieta cetogênica, dieta carnívora assim bem feita, você vai ter gordura saturada, vai ter sal o suficiente, sal é um ótimo nutriente, em quantidades adequadas. Mais fácil você errar para menos do que para mais, então não precisa ter medo dele. Proteína adequada, ao menos uns 90, 100 gramas, se você treina mais do que isso ainda. A não ser que você seja uma menina de 50 quilos, aí pode ser uns 60, 70. Mas provavelmente não tem ninguém aqui. É, também os nutrientes adequados, falo assim, daquelas coisas que tem no fígado, selênio, ferro, zinco, é, sei lá, nutrientes que são bons, que vão ajudar na saúde da tireoide, saúde metabólica. São duas coisas que tem na dieta carnívora, na dieta low carb, que são boas. Então não é que a dieta é ruim, a dieta tem muita coisa boa, mas acho que adicionar um pouquinho de carboidrato, uns 100, 200 gramas, é um negócio que vai até melhorar a sua saúde. Se você quiser ficar secaço, assim, cheio de músculo, cheio de veia aparecendo, aí realmente a dieta carnívora vai ser mais interessante esteticamente. Mas na questão de qualidade de vida, eu acredito que adicionar alguns carboidratos é até melhor. Acho que é só isso mesmo. Podemos falar das boas fontes de carboidrato. Bons comentários. E agora eu tenho dois pontos a abordar com você, ouvinte, que eu não sei o quão familiarizado você está com eles, que é a questão da insulina e da hemoglobina glicada. Esses são temas que estão bem mais presentes quando você vai lá fazer o seu exame de sangue, você vai lá fazer o seu check-up anual e o médico que você foi, ou algum colega seu que entende destes assuntos, recomenda que você faça estes exames. E são importantes para você ter uma noção de como está o seu metabolismo e se você está tendo uma enfermidade popularmente conhecida como síndrome metabólica, que aborda tanto este perfil das glicemias quanto o perfil lipídico. Mas neste episódio abordaremos apenas o perfil das glicemias mesmo. Começando com a insulina, ela é um hormônio produzido lá no seu pâncreas que tem ação anabólica. Aí você logo pensa, poxa, anabolismo? Eu quero ficar mais anabólico, eu quero ter músculos. Então, meu amigo ouvinte, na verdade, anabolismo é formação de tecido, seja muscular, seja tecido adiposo. Então, não confunda. Anabolismo pode ser tanto você ganhar mais músculo,
quanto você ficar mais gordo, digamos assim. E esse hormônio, ele pode ajudar com que você ganhe músculos, realmente, mas ajuda muito mais com que você fique com maior tecido adiposo, fique muito mais barrigudo, fique muito mais cheinho, digamos assim. E ele é comumente associado com aumentado quando você acaba comendo muitas fontes de glicose. E isso é verdade, mas ele também tem um fato curioso que ele evidencia para você que você pode estar deficiente em diversos minerais, diversas vitaminas. E que para você diminuir a sua insulina, não basta simplesmente comer menos arroz, comer menos batatas. Não, você tem que rever sua saúde como um todo. E sobre insulina, também comentando, é que ela na verdade varia muito de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que são naturalmente possuem um nível menor dela ou um nível aumentado. Eu, por exemplo, sempre tive insulina muito baixa. E a insulina é uns 4, 5, sempre oscila nisso. Ou seja, fisicamente, eu tenho um pouco mais de dificuldade para ganhar músculos e eu sou fisicamente alguém magro, mesmo que eu não seja aquele tipo de magro que você pense que é o nerdão lá da escola, que é um palito. Eu, felizmente, não sou assim, mas infelizmente já fui. Porque, como eu disse, eu sempre tive uma insulina muito baixa. Então, eu tenho essa dificuldade de ganhar massa como um todo. Mas tem demais pessoas que o mínimo que ela já teve de insulina na vida foi 10. O que já é tido como, opa, essa pessoa está com muita insulina, ela pode estar com uma crise metabólica, ela pode estar toda ferrada, com uma cheia de inflamação, porque insulina também pode acabar fazendo isso no seu organismo. Mas é o que eu comentei, cada caso é um caso. Algumas pessoas naturalmente terão pouco e outras terão muito. Então, quando comentarem para você que a sua insulina está muito alta, você tem que comer menos glicose, ou que está muito baixa, então se entope de mel, batata e arroz, não é exatamente isso. Você tem que ver como estão os seus exames como um todo. E o outro ponto aqui é a hemoglobina glicada, que poucas pessoas conhecem, poucos médicos hoje em dia solicitam, o que eu acho um completo pecado. Isso aqui é essencial para ver como está a sua saúde, que é, bem, vamos voltar nesta palavrinha aqui, hemoglobina glicada. O que que é uma hemoglobina? É uma partezinha lá das suas células vermelhas que ela é responsável por carregar oxigênio pelo seu corpo. É uma molécula que tem ferro e este ferro se liga ao oxigênio para ser transportado pela corrente sanguínea, porque o oxigênio não se mistura muito bem com a água que está presente lá no nosso sangue, então é necessário ferro para fazer essa ligação, ele poder ser carreado para onde ele esteja sendo requisitado, que normalmente serão as células de todo o nosso corpo. Isso é fundamental para elas. Ou seja, hemoglobina ela é responsável por esse fluxo de oxigênio em nosso organismo. Mas e quando ela está glicada? Primeiro, o que é este glicada? É quando ela foi meio que danificada, ela foi mudada. Isso porque ela sofreu ação de tanto radicais livres quanto um pico muito grande, tanto de glicose quanto insulina, o que faz com que isso tudo mude a forma dela, faça com que ela agora não, bem, tanto pode não ter tanta eficiência em carregar o oxigênio, quanto ela pode ficar totalmente inútil. Agora, mais nenhuma molécula de oxigênio se liga nela. Ou seja, você agora tem uma capacidade menor de transportar oxigênio pelo seu corpo, o que pode causar diversos problemas, porque oxigênio é vida. Quanto mais você tiver em seu organismo, claro que em níveis fisiológicos, apenas respirando melhor, tendo uma melhor fisiologia, será benéfico para você. Mas quando você tem muita hemoglobina glicada, isso fica um pouco
comprometido. Mas então, como você pode melhorar isso? Bem, primeiro que é um pouco difícil de consertar uma hemoglobina que já está glicada. Uma, bem, o nosso corpo, ele leva, digamos que em média 90 dias para produzir novas células vermelhas. Então, em questão de 90 dias, estas células danificadas irão embora e serão formadas novas células, para que você agora tenha mais uma chance de cuidar melhor das suas hemoglobinas, por meio de, por exemplo, uma boa alimentação, que comentaremos mais adiante. E também tem a questão de que esta hemoglobina glicada pode ser bem, você deve atuar antes dela ser formada. E não é simplesmente comendo menos fontes de glicose, mas sim uma jogada de mestre aqui, que é comer mais antioxidantes, porque são eles que irão ajudar o seu organismo a evitar com que as suas hemoglobinas tenham este defeito. E onde estão esses antioxidantes? Principalmente nas frutas, sejam elas vermelhas, roxas, laranjas, amarelas. Essas são as 4 cores que você ouvinte mais deve ter em seu prato, porque são realmente fontes destes antioxidantes. E veja bem, é tanto a glicose quanto a insulina em excessos, em picos, que podem gerar essa hemoglobina glicada. E, como eu comentei, os antioxidantes fazem essa defesa da hemoglobina contra essas glicações. Eu recomendei que as frutas vermelhas, ou seja, essas cores que eu comentei, aqui vermelhas, não se refere apenas que a fruta tem que ser vermelha para ter estes benefícios, mas sim que são essas frutas que são berries, que são cerejas, que são naniquinhas, que são docinhas, enfim, eu acho que você ouvinte sabe. Então, elas são fontes de glicose também. Então, não parece meio dúbio, meio esquisito, porque ela tem tanto o que é tido como o que faz mal para essa glicação toda, mas também tem os antioxidantes. Pois bem, isso é um exemplo que a sua alimentação não tem que ter zero de um composto, mas sim que deve ser variada, deve ter tanto essa fonte de glicose quanto estes antioxidantes. Quando você tem uma correta adequação desses componentes todos, você não tem que ser preocupar demais se você está exagerando em um composto ou outro. É tudo questão de como a sua fisiologia está se adaptando. E sobre hemoglobina glicada, para encerrar aqui, tem valores ideais. Ela, idealmente, no mundo perfeito, ela ficaria em 5,0. E quando você está ruim, você pode estar lá com 5,4, 5,6. Se você tiver 6,0, você já está diabético. Então, sempre tenha como meta ter esse 5,0. E esse vírgula alguma coisa muda muito. Não é porque você está com 5,2 e o seu amiguinho com 5,4 que vocês estão iguais. Não, o seu amiguinho está muito pior que você. Isso é quase que é, logarítmico, é uma coisa matemática. Então tem grande diferença. Não menospreze a vírgula. Isso é uma grande regra matemática. E pelo que eu tinha notado sobre esse tema, era isso. Ouvinte, atente-se a estes parâmetros. Parâmetros de glicemias em geral, seja insulina, glicemia em jejum, hemoglobina glicada e os outros parâmetros, só que são menos usados, então não vale a pena comentar aqui. Eu sei que estes marcadores estão presentes nos exames da maioria de vocês, então fica fácil de vocês pesquisarem sobre. Pode comentar aí, Luiz. Eu tava vendo um vídeo do Saladino, ele falando que ele tava com glicada menor quando ele voltou a comer frutas do que em relação quando ele estava carnívoro. Hoje em dia a glicada dele é entre 4,8 e 5,2. E quando ele estava carnívoro, a maioria do carnívoro não consegue atingir isso. Às vezes é 5,4, 5,5. Eles têm uma glicemia um pouco maior. Eu não lembro agora quanto que a glicada aumenta em cada ponto. Eu não lembro
Que eu acho que tinha uma quantidade certa, não era bem assim logaritmo, era tipo assim, acho que 0,1 de glicada era tipo 10 gramas de 10 gramas de glicose, na média dos últimos 3 meses, uma coisa assim. Não tenho certeza agora. Isso aí, no Google assim já é fácil de achar. Já lembro do um cara falando sobre isso, não lembro exatamente quanto que é. Mas realmente um a mais na glicada já aumenta, tipo assim, de normal para pré-diabético, e mais um de pré-diabético para diabético, mais um de diabético para diabético descompensado. Eu não lembro se eu medi a minha glicada até hoje, mas insulina eu já medi. Só que todas as vezes que eu medi, eu já fazia cetogênica, praticamente. Low carb, cetogênica. A menor que eu já tive, acho que foi 1,7, 1,8. E a maior foi 3,5. Que eu fazia uma refeição por dia, mas ainda comia carboidratos nessa época. Hoje em dia, eu não sei. Hoje em dia, eu já tem quase um ano que eu voltei a comer bastante carboidrato. Mas não sei se aumentou, eu não tenho feito exames mais. É, já vi gente falando também que crowding, aquela questão de você estar descalço, andando numa praia, numa mata, isso aí vai abaixar sua glicemia. Mas aí eu não sei se é porque você está com o pé no chão, se é porque você está caminhando. Então, vamos supor que não só o grounding ajuda, mas a caminhada também. Então, você já tem uma coisa interessante, assim, se você mora numa praia, se você mora perto de uma zona rural, você pode caminhar enquanto está com seus pés no chão. Isso já vai ajudar bastante a diminuir a glicemia. É, deixa eu ver aqui também. Tipo, é só o fato de você comer mais carboidrato já te deixa mais ativo. Você, eu noto, assim, que na época eu fazia cetogênica, eu não queria ficar caminhando. Hoje em dia eu gosto de tirar 1 hora, 2 para caminhar. E é algo que acontece, tipo, você come mais carboidrato, você quer se mover mais. Então acaba que o tanto de caloria que você ingeriu a mais, você vai só gastar na caminhada mesmo. E caminhar é bom, caminhar melhora a sua sensibilidade à insulina, faz a insulina funcionar melhor. É melhor você comer 2.500 calorias comendo mais carboidrato que comendo 2.000 calorias sem carboidrato. Então, se for carboidrato de qualidade. Deixa eu ver aqui. Tipo, eu te falei que deixa mais ativo comer carboidrato, mas se você aumentar a poliinsaturada, né, ficar utilizando óleo de soja, ficar utilizando coisa com muita poliinsaturada, aí vai dar efeito contrário. Você vai comer muito, ficar paradão, ficar gordão. Aí já não é interessante. E tem a questão de cada órgão também, né? Cada órgão tem uma energia, tem uma força. E se você tiver um pâncreas fraco, realmente você não vai aguentar comer muito carboidrato. Vai ter um ponto assim, se você comer vários gramas de carboidrato assim de uma vez só, você não vai aguentar. Você come menos quantidade por vez. E se você fazer mal para o seu pâncreas, vai começar a aumentar a gordura no fígado. Se você tiver um fígado ruim também, vai fazer mal para o seu fígado. Então é uma questão de equilíbrio. Da mesma forma, é pesado no intestino quando você joga fibras, é pesado nos rins quando você joga proteínas, é pesado na vesícula quando você ingere gorduras. Sempre tem que observar isso. Abacate, por exemplo, às vezes você come 2 abacates num dia e você sente uma dor na sua vesícula. Tem até uma dor que irradia para o ombro. Ou seja, o abacate foi excessivo. Você deveria ter comido um pouco menos. Então você sempre deve observar seu corpo e descobrir qual a dose correta, porque todo mundo já está careca de saber que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Tem que acertar qual a quantidade correta para o seu organismo. Nunca exagerar, sempre ter a medida certa. Só isso mesmo, não podemos passar. Algo mais que eu tenho a comentar sobre o, o que eu havia abordado sobre insulina é uma recomendação bem geral que eu costumo dar para os meus conhecidos, quem pede essas informações para mim, que é uma forma de, digamos assim, organização da sua refeição para que você não tenha picos de ingesta de glicose e, consequentemente, não tenha picos de insulina, porque isso sim pode causar prejuízos. E um exemplo que eu posso dar é que você, ouvinte, divida a sua refeição
em fontes principalmente de proteínas, depois fontes de gordura e por fim as fontes de glicose. Primeiro você come o que tiver mais proteínas e que, obviamente, eu espero que tenha vindo à sua mente a imagem de um belo bifão. Aí depois você passa para o que tiver fontes de gorduras. Seja a gordura desse bifão, ou seja um abacate ou um coco que você colocou junto lá na sua refeição. E por último, para terminar sua refeição, aí sim você come essas fontes de glicose, sejam tubérculos ou frutas que têm mais açúcares. Porque dessa forma, o seu organismo terá a noção de que o principal que foi consumido aqui foram proteínas, porque a refeição começou com isso. Então, toda a fisiologia do seu corpo já ficou se preparando para digerir aquelas proteínas. Só que já que por fim veio um pouco de glicose também, aí ele tolera e manuseia ela de uma forma bem mais não se esforçando tanto. Porque, aí que vem o ponto-chave aqui, quando você ouvinte começa uma refeição comendo aquela batatona, tomando aquele suco de, aquele sucão de uva, ou algo que tenha muito açúcar, muita glicose como um todo, o seu pâncreas já fica em desespero. Caraca, eu vou ter que fazer muita insulina. Já vou começar agora, porque pelo que eu vi, vai ter muita coisa para ser metabolizada aqui. Então ele se esforça. Só que às vezes pode ter sido simplesmente um mero sinal falso. É que você simplesmente meio que inverteu as bolas, usando essa analogia aqui, e você acabou começando com estas fontes de glicose e depois com a de gordura e terminando com a de proteínas. Você inverteu isso tudo, o que pode ter gerado uma certa confusão para o seu organismo. O seu pâncreas pode estar até agora pensando que, nossa, vai vir muita glicose, eu vou precisar fazer ainda mais insulina. O que piora quando o seu pâncreas já é fraco, quando você talvez já é um pré-diabético ou um diabético por si só. Ou até mesmo se você possui predisposição a ter um pâncreas um pouco mais, mais deixa eu ver aqui. Uh, é uma certa teoria que o, que o Lair Ribeiro comenta, que é de que todos nós temos um órgão que é um pouco mais bah, eu tô esquecendo aqui. Enfim, Aquilo que cada você é pessoa. tão forte quanto seu órgão mais fraco. E você Isso, tem que cuidar do seu elo mais fraco. O seu elo mais fraco é o que vai te e- matar. Você não vive sem fígado, você sim, não vive sem coração. Se ele for fraco, você tem que cuidar dele. é exatamente isso. Obrigado aí, Luiz. Acontece que uma corrente, por exemplo, ela é proporcionalmente forte a seu elo mais fraco. É exatamente isso. E o mesmo se adequa ao nosso organismo. Todos temos um órgão que, desde nascença, ou talvez pelos maus hábitos que a pessoa teve, que é um pouco mais fragilizado. Porque nossos órgãos, eles têm uma idade tanto cronológica quanto biológica. Eu tenho uma idade, é o que está lá lá nos meus documentos, mas o meu organismo tem outra, porque um órgão que se esforça mais e que teve que se renovar mais vezes, ele é mais idoso, digamos assim, que um órgão que não se esforça tanto. O fígado de uma pessoa que bebe muito álcool tem 20 anos a mais que a idade cronológica dessa pessoa como um todo, porque o coitado já se esforçou demais, já teve que engolir muito sapo, então ele acabou ficando muito mais debilitado, muito mais velho. Ou seja, o ponto fraco dessa pessoa é o seu fígado. Mas, voltando aos exemplos desse nosso episódio, quando o elo mais fraco da pessoa é o pâncreas, por exemplo,
é bom que ela não coma tantas fontes de glicose de uma forma tão rápida, de uma forma tão direta ou única. Por exemplo, com único, eu falo que você não vai comer uma refeição que é 100% glicose. O seu pâncreas não vai conseguir lidar com tudo isso. É bom que seja meio que só um exemplo mesmo, não que isso seja o ideal, mas que seja 33% de uma gordura, 33% de uma proteína e, por final, 33% de uma fonte de glicose. Entendem o exemplo aqui? É uma alimentação, no geral, diversificada nestes macros, para que aí sim o seu corpo não entre em choque pensando que ele só vai ter que processar um componente porque você começou comendo isso. Pode parecer besteira essa coisa de, o meu corpo não vai saber a ordem de alimento que eu comi, mistura tudo lá na barriga e acabou. Mas não, ouvinte, siga essa minha recomendação e você verá sim benefícios. Luiz, algo a comentar? Acho que já tá o suficiente falando sobre isso. Realmente, já estendemos bastante o assunto. É, então, você tem algo mais a comentar ou podemos finalizar o episódio? Dá pra gente falar um pouquinho sobre as fontes boas também, né? Porque, sei Isso lá, aí, basicamente, muito feliz. um mel de qualidade, batata, em alguns casos arroz. No caso, o melhor arroz é o branco mesmo. Porque o branco, assim, tem menos arsênio do que o arroz integral, tem, tem menos fibra, e a fibra do arroz integral não é um negócio tão agradável pro intestino da pessoa. Pode pensar, isso vai ajudar a fazer cocô, mas na real é um negócio que não é muito bom pro intestino, pode gerar câncer. Igual o feijão também, não é um negócio muito legal, é estrogenizante. Então, de almoço, assim, você opta por batata ou arroz. Uma cenourinha sempre é bom, cenourinha faz muito bem. Frutas variadas, né? Depende muito da fruta, cada fruta tem sua qualidade, sua parte boa, sua parte ruim, sempre observe seu corpo. Sempre, no caso de dúvidas, também pergunte pra gente, ou então marca uma consulta com um de nós. Mas se quiser por conta própria, você sempre observa o seu corpo, né? Observa o que você sente depois de comer certa fruta. Mel, e tem também a controvérsia, assim, a questão do açúcar, né? Algumas pessoas demonizam completamente, na verdade, a maioria dos pessoal de saúde. Eu tenho estudado o Ray Pitt ultimamente, que não demoniza o açúcar. Mas realmente, se exagerar no açúcar não é um negócio legal. Eu já percebi 2 vezes que eu exagerei e deu ruim. Em vez de beber água comum, beber água com açúcar e depois de uns dias eu não estava tão bem. Um negócio mais moderado. E de preferência colocar no café, no tereré, no chimarrão, no chás. Na água pura eu não acho tão interessante. É interessante com essas bebidas que eu citei porque elas têm cafeína. A cafeína vai ajudar na metabolização do carboidrato. A cafeína já abaixa a glicemia por si. Então, um abaixa a glicemia, o outro aumenta, né? No caso, o açúcar aumenta a glicemia, a cafeína abaixa. E um vai aumentar estresse, né? No caso, cafeína, tereré, chimarrão. O açúcar vai diminuir. Então, fica uma combinação bem interessante. Já o açúcar nos sucos, a maioria não precisa. A maioria já tem a quantidade adequada de açúcar. E não recomendo você beber demais se você quer emagrecer, moderadamente. Mas caso você queira ganhar peso, realmente um suco de laranja, um suco de uva, um suco de goiaba, por exemplo, são excelentes. Suco de outras coisas também, né? Muito bom. E o que mais? Deixa eu ver. Tem também a questão de exercício, né? Quanto mais exercício você faz, mais você pode ingerir de carboidrato, sem ter preocupação. Tem a questão também de horários, né? Ingerir, segundo a medicina chinesa, 7 horas é o horário, se não me engano, do. Eu não lembro agora se é do baço ou do pâncreas. Tipo, seria um horário bom pra você comer bastante. Você comer. Além de comer frutas, você come.
alguma fonte de gordura boa, tipo um óleo de coco, um pouquinho de azeite, uma cenourinha com azeite e alguma proteína, né, tipo queijo ou ovos, ou até mesmo carne mesmo é ok. E antes de dormir também é interessante você ingerir um pouco de carboidrato também. Não é interessante ingerir muito, porque a insulina vai estar mais baixa nesse horário. Você fica mais resistente à insulina nesse horário. É um pouquinho só, assim, ó, sei lá, uma maçã com sal, uma goiaba com sal, para ajudar a manter uma quantidade de glicose no fígado. O fígado ter armazenado glicose para conseguir sustentar bem o sono, pra você dormir bem até de manhã cedo. E basicamente isso. Tem algumas outras fontes, né? Tipo, uma outra assim boa. Leite é, para quem digere bem é bom. De preferência leite cru, se você conseguir. Aí, leite cru. Caso você tenha medo do leite cru, não tem problema. Mas se você se sentir mal depois de ingerir o leite que você conseguir, não precisa de tomar não. O queijo tem muito mais proteínas e cálcio do que o leite. E dá pra você também tentar outras coisas, assim. Tenta o leite de cabra, tenta o leite sem caseína, leite sem lactose. Tenta, às vezes, colocar um pouco de café e um pouco de açúcar no leite, pra ver se digere um pouco melhor. Vai tentando aí. Tem muita coisa, assim, dá pra você ingerir lactase, ingerir bifidobactéria, lactobacillus, que eu falei mais cedo. Podem ajudar a melhorar a absorção do leite. Acredito que sejam esses mesmo. Pois então, ouvinte, agora você tem uma noção geral de que você pode sim comer este composto, mas de boas fontes. Você comerá muito mais tubérculos, muito mais frutas, arroz, dependendo se você gosta, o leite cru, se você se adapta bem, um mel, se você gosta também, e, enfim, você deve ir diversificando, porque é necessário toda essa diversificação, seja para conseguir mais micronutrientes ou mais macronutrientes. Pois bem, o episódio se encerra aqui e agora, você ouvinte, irá dar o gostei neste episódio, irá fazer seus devidos comentários, irá tirar suas dúvidas, digite aí na seção de comentários que tanto eu quanto o Felipe iremos ter responder com maior carinho e atenção. E também acesse os links que eu deixarei na descrição deste vídeo, porque tem bastante coisa. Tem tanto como você participar de minhas consultorias, tanto quanto participar de nosso grupo de comentários lá do Telegram, onde você terá um contato mais direto comigo, quando você marcar meu @paranaenses e colocar suas dúvidas lá, eu também irei te responder. Temos também marcado aí a primeira postagem do meu canal, @saúde tradicional, para que você possa maratonar o canal, para que você tenha diversos conhecimentos sobre saúde, tudo que eu já abordei lá, que também está presente na hashtag marcações. Aí basta você ir lá no seu tema preferido de interesse, seja, por exemplo, hashtag cabelo, como ter um cabelo melhor. Você vai lá na lupinha, lá no meu canal, pesquisa hashtag cabelo, e você terá uma infinidade de conteúdos. Então, fique conosco aqui e você irá aprender demais. Pelo episódio de hoje é isso e nos vemos nos próximos. Até mais, ouvinte. Uma questão também, esqueci de, Pode é, falar, do pode falar. e-mail, questão do e-mail. Pode fazer um episódio de leitura de e-mail. Isso, quase que eu esqueci. Ainda bem. Pois bem, ouvinte, eu já havia feito um e-mail para que vocês pudessem enviar suas dúvidas, mas eu acho que eu divulguei apenas em um episódio e depois eu acabei esquecendo. Então, para esse episódio, eu deixarei também, tanto na descrição quanto lá nos comentários, o e-mail aqui do nosso podcast para que você possa enviar suas dúvidas. Você irá enviar dúvidas, relatos, complementos, xingamentos, caso você ache que isso seria educado, mas enfim, fica aí
uma forma de você ter mais contato com a gente, fora a questão dos comentários desse episódio ou do meu grupo. Mas agora também temos este e-mail para que vocês possam enviar tudo que vocês quiserem e que seja sobre saúde, obviamente. Não sei se vai ser muito efetivo ter comentado isso logo aqui no final, talvez depois eu adicione lá no começo também, mas obrigado por ter me lembrado, Luiz. Então, agora sim podemos finalizar e até os próximos episódios, ouvinte.